Muito obrigado, bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite, é uma alegria poder compor por mais um mandato esse fórum. Agradeço a nossa presidente, doutora Flávia. Eu te dou os parabéns aqui ao doutor Nilson. Faço aqui a minha defesa. Não foi proposital eu querer que ele falasse primeiro do que eu, até porque eu concordo com grande parte do que ele disse aqui, mas eu acho que a exposição dele facilitou bastante a minha vida. Bom, a minha perspectiva aqui é compartilhar um pouco com vocês alguns pontos de vista e uma análise crítica da jurisprudência, porque, assim, eu sou advogado, né? Então, assim, a minha visão é ser muito pragmática das coisas e me causa um pouquinho de preocupação a gente... Eu só vou acreditar nessa reforma, como eu sou bem mais novo que o Gustavo, né? Então eu estou acompanhando isso há menos tempo do que ele, mas eu só vou acreditar que essa reforma vai acontecer o dia que ela entrar em vigor, porque eu entrei na faculdade em 96, e em 96 eu já escutava falar de reforma, e a reforma nunca veio. Qual é o grande ponto, eu acho? Acho complicado a gente falar de reforma quando a gente não consegue aplicar com segurança as regras que a gente já tem, quer dizer, que a gente já existe. Para falar de não cumulatividade, a gente tem todas essas questões complexas do ICMS e a gente tem, talvez, o maior número de litígios no Conselho, no CARF, seja hoje de PIS/COFINS. Que o STJ decidiu, mas não resolveu. E nem vai resolver. Eu acho que, na maneira como a coisa está posta, é impossível o STJ criar uma regra super trunfo. Olha, é isso aqui, não é. O STJ melhorou a situação do contribuinte, porque poderia ser muito pior. Ele poderia validar lá a IN 407 e dizer, não, é a regra aqui do consumo na produção e acabou, e não foi isso que ele fez. Ele decidiu que na realidade, se observa a essencialidade, e a essencialidade é casuística. Como o crédito do ICMS é casuístico? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que discutir. Eu queria, antes de iniciar a minha apresentação, parabenizar sinceramente o doutor Nilson, não só pela profundidade do tema, mas com a honestidade com que ele concluiu a exposição. E eu acho que nisso a gente está de acordo. Eu acho que quando a gente fala de melhora de ambiente econômico, a gente precisa de previsibilidade. Previsibilidade na jurisprudência, na posição da fazenda, na posição do fisco, dos autos, porque sem previsibilidade eu não tenho segurança. Eu assisti uma palestra do Paulo Conrado uma vez. A gente fala muito em segurança jurídica. O contribuinte não quer segurança jurídica, ele quer segurança patrimonial, que está dentro da segurança jurídica. Quer dizer, ele quer ter uma ideia de que, se ele agir daquela maneira, o custo final da operação dele vai ser aquela e ele não vai ter uma surpresa no futuro ou calcular a sua margem sem a existência de um litígio. O litígio custa muito caro hoje, a gente sabe, porque o litígio custa caro porque ele reduz a minha capacidade de negociação com meus fornecedores. Os prazos, se vocês não sabem, os prazos concedidos pelos fornecedores, eles estão diretamente ligados à exposição financeira do contribuinte. Então, quer dizer, um contribuinte que tem um passivo de centenas de milhões de reais, certamente vai ter muito menos prazo, muito menos margem para negociar com seus parceiros comerciais do que aquele contribuinte que não tem essa exposição. O passivo ele traz um custo excessivo para o contribuinte, porque o contribuinte tem que contratar advogado, o contribuinte tem que custear as garantias, que são dispendiosas hoje em dia. Então, obviamente, tudo isso gera um clima de muita insegurança e especificamente no nosso Estado, de incerteza, o que pode levar, em alguns casos extremos, até um determinado contribuinte optar por não fazer o investimento do Brasil, no Rio de Janeiro, desculpa. Bom, o Nilson facilitou bastante a minha vida. Eu tinha feito aqui um primeiro quadro introdutório, só fazendo aqui um exercício para que todo mundo tivesse plena consciência do tamanho do impacto que a gente está falando. Então, se um contribuinte adquire um bem por 100, por exemplo, ele tem 30% de ICMS. Quando ele vende aquele bem para o mercado a 300, ele tem um ICMS de 90,
tomando esse crédito de 30, ao invés de pagar os 90 de ICMS, ele paga só 60. Vejam, quer dizer, isso é fundamental dentro de qualquer operação de contribuinte que venda mercadoria ou que preste serviço de telecomunicações ou transporte. A margem, muitas vezes, pode estar aqui. Quer dizer, o contribuinte que avalia de maneira equivocada, por exemplo, se determinado produto dá crédito ou não dá crédito, ele pode perder a margem dele naquela avaliação. O que a legislação estabelece? A gente tinha, inicialmente, como o Nilson colocou, o convênio 66 de 88. E o convênio 66 de 88, eu fico até com uma responsabilidade extra de falar desse tema na frente do Dr. João, aqui, dar um bom dia especial ao senhor, porque o senhor conhece dessa matéria muito mais do que eu, então, se eu errar alguma coisa, o senhor me corrige depois aí, até para eu aprender um pouquinho mais. Bom, o convênio 66, ele tinha, acho que no seu texto, uma textualidade clara, quer dizer, a entrada de mercadoria ou produto que é utilizado no processo industrial não sejam nele consumidos ou não integrem o produto final na condição de elemento indispensável à sua composição. Então, me parece, o 66 estava muito claro, quer dizer, se ele não for, se não for consumidor não integra o produto final, esse insumo não dá crédito. Ponto. Qual foi a questão? A questão é que o 66 foi superado pela Lei Candir, né, pela Lei Complementar 87. E aí, quando a gente analisa o texto da Lei 37, a gente vê uma perspectiva diferente, pelo menos na minha opinião. Não dão direito a crédito às entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Somente darão direito a crédito às mercadorias destinadas ao uso ou consumo de estabelecimento delineadas a partir de 1º de janeiro de 2020, que é a questão do uso e consumo. Bom, o que a gente pode concluir daqui, considerando o princípio constitucional da não cumulatividade? Que, excetuado as entradas isentas ou não tributadas e aquelas relativas a bens de uso e consumo, se eu tenho insumos intermediários essenciais à operação daquele contribuinte, pela análise do artigo 20, da taxatividade do artigo 20, eu concluo, eu entendo que a gente pode concluir, que esse insumo dá crédito. Por quê? Porque ele não está expressamente vedado aqui. Então, fazendo um resumo do que eu falei até agora, o que é vedado ao crédito ICMS? Bom, os créditos alheios à atividade do estabelecimento, a comercialização ou produção com saída isenta ou não tributada e o uso e consumo no próprio estabelecimento. Consequentemente, depois eu disponibilizo a apresentação para quem tiver interesse, tá? Consequentemente, o que autoriza a tomada de crédito? Insumos do processo produtivo e bens do ativo imobilizado. E aí, eu acho que o grande desafio que nós, operadores do direito, temos é trabalhar com a questão do insumo do processo produtivo. Por quê? Porque a discussão aqui é extremamente casuística. A gente tem, de um lado, quer dizer, a equação legislação acompanhar o avanço das atividades econômicas, ela nunca vai funcionar. Quer dizer, a norma vai estar sempre aquém o avanço da tecnologia. Claro que vai. Acho que alguém falou aqui, acho que foi o Nilson que falou, a questão da tributação das atividades digitais. O legislador não previa isso há um tempo atrás, a gente tem que se adaptar. Quer dizer, tentar trazer para a realidade que a gente tem hoje uma matriz legal e constitucional já existente. Esse é o desafio do operador do direito. E é um desafio extremamente complexo. Por quê? Porque cada caso é um caso. Quando a gente fala de crédito ICMS, exemplo do que acontece com o crédito do PIS/COFINS, eu tenho o famoso depende, né? Advogado adora depende. Engenheiro odeia depende, né? Muito engraçado, você vai às vezes conversar com um cliente que é engenheiro e o cara fala, não, mas você gastou 30 páginas para me dizer que pode ser que eu ganhe? Infelizmente no direito é assim, né? Ou aquela pergunta que ninguém gosta de responder, mas doutor, eu faço a mesma coisa que aquele cara lá. Eu falei, eu sei. Ele ganhou e eu perdi. Eu falei, o juiz ali tem um entendimento. Isso para engenheiro é uma loucura. E a gente vive isso o tempo todo. Quer dizer, aqui no Tribunal de Justiça a gente tem 180 desembargadores, não é isso? Quer dizer, o desafio é justamente você. Sem contar que, às vezes, na visão de quem perdeu, a situação é igual, mas no fundo ela é diferente. Então, assim, mesmo nas situações iguais, a gente tem situações, a gente tem entendimentos, porque tudo é questão de premissa.
Se eu adoto a premissa do 66, certamente eu não vou dar crédito a um monte de coisa. Agora, a gente, obviamente, hoje, a gente tem instrumentos para tentar mitigar isso aqui. A gente tem os casos julgados com repercussão geral no Supremo, a gente tem os repetitivos no STJ, mas vejam, é o que eu falei do PIS/COFINS. Nesse caso de racional, ele ajuda, mas não resolve, porque eu vou ter que analisar caso a caso. Como é que é a jurisprudência sobre esse tema? Quando a gente analisa a jurisprudência do STJ, a gente percebe, e essa é uma matéria, na minha perspectiva, pelo menos, predominantemente infraconstitucional, a gente percebe que o STJ já reconhece essa alteração de base legal com a substituição do convênio 66 pela Lei Candir. Aqui eu trouxe aos senhores um precedente do ministro Benedito. Então, ele é muito claro ao estabelecer. Na vigência do convênio 66, o produto intermediário para fins de creditamento exigia prova de que foi consumido imediato e integralmente ao processo produtivo. A Lei 87 de 96, entretanto, ampliou as hipóteses de creditamento, condicionando o aproveitamento dos créditos relativos à aquisição de produtos intermediários apenas a comprovação de que eles são utilizados para a consecução da atividade que constitui o objeto social do estabelecimento comercial. É essa a perspectiva que, me parece, a gente tem que adotar. Obviamente, o contribuinte tem que fazer o dever de casa, ele tem que demonstrar a essencialidade daquele determinado insumo à sua atividade concreta. E essa abertura absoluta me parece que não é o caminho que a gente vai seguir. Daí a necessidade da análise casuística. Para pegar um pouquinho o exemplo do PIS/COFINS, que foi bastante discutido, a gente teve em algum momento algumas decisões, inclusive no CARF e no Judiciário também, TRF 4ª Região, se eu não me engano, proferiu 2 acórdãos, trazendo para o PIS/COFINS a regra do imposto de renda. Ou seja, toda despesa que é dedutível para fins de imposto de renda daria crédito de PIS/COFINS, né? E aí eu estaria dando um giro de 180 graus ao que a Instrução Normativa 407 e as soluções de consulta e a posição da Receita estabeleceram sobre o tema. Essa jurisprudência não foi a que ficou. Esse racional, hoje, não prevalece e foi expressamente afastado pelo julgamento repetitivo do STJ. Aí, assim, eu sei que algumas pessoas podem... Não, mas veja, ali a gente tem o PIS/COFINS e aqui ICMS. Mas eu acho que a gente tem que buscar uma unicidade de racional. Né? Se eu tenho 2 tributos não cumulativos e o STJ se aprofundou extensamente nesse caso específico e concluiu que a essencialidade tem que ser relevante, eu acho que a gente, até para poupar o trabalho dos nossos aplicadores do direito, a gente teria que partir da minha premissa, até para ser coerente. Uma outra decisão também do ministro Benedito, aqui. Vocês vão achar que nessa pesquisa de jurisprudência é sempre partindo da premissa do contexto fático probatório. Então, de acordo com o contexto fático probatório delineado pelo Tribunal Estadual, as telas, mantas e feltros são adquiridos para serem integralmente consumidos no processo de industrialização do papel, viabilizando assim a sua atividade fim. Neste contexto, verifica-se que tais materiais não se enquadram como de uso e consumo do estabelecimento, mas como produtos intermediários imprescindíveis no processo de fabricação. A decisão do ministro Humberto Martins, que o Nilson já mencionou, na questão da energia elétrica na atividade de telecomunicações, acho que também é um caso que a gente tem que avaliar. Aqui eu trago a decisão do ministro Napoleão, no PIS/COFINS, um caso que foi julgado em repetitivo pelo STJ, e que foi, na perspectiva desse contribuinte que discutiu, inconclusivo. Por quê? Porque ele mandou o processo descer para o tribunal de origem analisar se naquela perspectiva concreta aquele contribuinte teria direito a crédito. Ou seja, o STJ criou um racional acerca da necessidade de se comprovar a essencialidade daquele insumo à atividade concreta do contribuinte e mandou descer para analisar. Bom, como é que a questão está aqui no nosso Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, tem decisões
divergentes. Eu trouxe aqui uma sentença recente da 11ª Vara de Fazenda, onde o juiz sentenciante reconhece, né, que a questão não é nova, a questão aqui, vejam, a peculiaridade da atividade. Brocas para a perfuração da indústria do petróleo. Não estou falando aqui de uma furadeira que eu compro a broca ali na ferragem, estou falando de uma broca que faz perfuração, muitas vezes, de poços no pré-sal. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é a seguinte: eu consigo realizar essa atividade sem essa broca? É simples a pergunta. Eu consigo fazer? Se eu não comprar aquela broca específica e falar com o Manuel do Faz Tudo ali para ele me arrumar uma broca, vai funcionar? Não vai funcionar. Então, assim, respondendo essa pergunta, eu preciso, sem essa broca, eu não exerço essa atividade. Então, esse insumo dá direito a crédito. Foi nesse sentido que a sentença da 11ª Vara de Fazenda reconheceu. Agora, reconheceu com base numa perícia que foi feita no processo. Por quê? Porque eu preciso ter um expert que conheça essa atividade profundamente, que vá em loco, aonde a atividade é exercida, para verificar se, de fato, a broca é essencial àquela atividade. E o interessante é que a sentença, inclusive, reconhece a recorrência da matéria, mas, analisando sob outra perspectiva e reconhecendo as decisões do STJ que afastam textualmente o convênio 66, dá provimento ao pleito do contribuinte. A gente tem uma outra sentença recentíssima, agora de 4 de abril de 2019, de Macaé. E esse caso é muito interessante porque o que se discute aqui? Aqui é tomada de crédito sobre combustível para helicóptero. Tá? E agora eu não me recordo, não é gasolina, querosene de avião. Você vê, o cara tem helicóptero próprio aqui, é mais fácil. Você fica do lado do cara, é só dando a bola para você. Qual a marca que você usa lá, Ronaldo? Mas então, querosene de avião. A discussão aqui, um dos insumos aqui é querosene de avião. Eu vou perguntar aos senhores, querosene de avião dá direito a crédito? Depende. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma atividade atrelada à atuação embarcada. Meu amigo Cláudio Anusa já trabalhou embarcado, sabe bem o que é isso, a peculiaridade e a complexidade dessa operação. Eu consigo fazer uma atuação, transportar os profissionais que vão atuar embarcado sem usar um helicóptero? Não. Aí vocês vão dizer, podia ir de barco? Não podia. Sabe por quê? Porque a legislação trabalhista, os sindicatos lá em Macaé, apertam e entendem que se eu eventualmente transportar esses empregados por meio de barco, eu estou violando a legislação trabalhista. Aí eu faço de novo a pergunta: eu consigo exercer atividade sem fazer o transporte desses profissionais, que são profissionais de conhecimentos extremamente específicos? Quer dizer, não é a bomba de gasolina que eu mando o cara embora, boto outro cara no dia seguinte lá. Né? É um cara que muitas vezes tem 10, 15, 20 anos de especialização para fazer aquela atividade. Uma atividade cara, extremamente específica, complexa. O juiz aqui entendeu por julgar procedente a demanda, e é interessante, ele menciona na sentença, ele fez uma vistoria em loco, ou seja, o juiz não se contentou em indicar o perito e o perito fazer o laudo pericial. O juiz foi em loco, na plataforma, para entender a dinâmica, e aí julgou o procedimento. E essa sentença, inclusive, reconhece o que eu falei para vocês, da aproximação do racional com o PIS/COFINS. Né? Muito embora sejam tributos diferentes, eu acho que a gente pode, sim, aproveitar o que o STJ estabeleceu naquele caso para tentar trazer para esse caso concreto aqui do crédito ICMS. A gente tem um outro precedente aqui do Tribunal de Justiça, uma decisão, esse caso aqui é bastante interessante também referente à área do petróleo, porque a sentença inicialmente não havia colhido a perícia, o contribuinte recorreu, pedindo primeiro a nulidade, porque não observou a perícia, essa nulidade foi afastada, o desembargador entendeu que na realidade acolheu ou não acolher a perícia está dentro do escopo do livre conhecimento do magistrado, mas
considerando os termos da perícia, deu provimento ao recurso para reconhecer a essencialidade do fluido de perfuração. Ou seja, para fazer atividade de exploração de petróleo, eu preciso, mais do que a broca, eu preciso também do fluido de perfuração. Esse caso foi objeto de um recurso especial. O recurso especial não foi admitido aqui no Tribunal de Justiça, foi objeto de um agravo de instrumento que também não foi provido, ou seja, uma decisão que transitou efetivamente em julgado. A gente tem esse outro caso do STJ, e a discussão aqui é de uma indústria farmacêutica que sustentava da necessidade da aquisição daqueles insumos para a consecução plena da sua atividade. Estamos aqui, mais uma vez, diante de uma atividade extremamente específica, onde eu lido com produtos muitas vezes inflamáveis, ou seja, perigosos, que demandam um treinamento e uma especialização, e o Tribunal de Justiça também entendeu que os materiais, apesar de não serem integrados ao produto final, têm que ser reconhecidos na medida em que são condição de elemento indispensável à atividade produtiva da empresa embargante. Nesse caso aqui também, houve um recurso especial e um recurso extraordinário que não foram admitidos, ambos foram objeto de agravo de instrumento. O agravo do STJ não tinha sido conhecido e o do STF, na semana passada, também não foi conhecido, ou seja, mais uma decisão transitada em julgado de maneira favorável à tese do contribuinte, de que eu tenho, sim, que admitir a tomada desse crédito de ICMS. Agora, a gente falou aqui bastante da questão da insegurança. De fato, esse é um tema que certamente sempre vai ter insegurança. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de análise casuística bastante profunda e eu tenho diversas perspectivas. Como é que a gente resolve isso? Porque pior do que uma decisão ruim, do que um posicionamento ruim e definitivo, é a inexistência de um posicionamento. Porque aí a gente oscila muito. Porque, olha só, quando o Supremo vem e diz, olha, você não tem direito, eu posso não concordar, mas eu tenho uma decisão definitiva. Não posso fazer mais. Vou assumir o passivo do que eu eventualmente, em decorrência do entendimento que eu adotei lá atrás, e vou ajustar o meu procedimento daqui para frente. Qual é o problema da incerteza? Eu não sei o que eu faço. E isso acaba trazendo uma insegurança, além de uma insegurança muito grande, um problema concorrencial absurdo. Sobretudo em atividades onde a carga é extremamente alta. Por quê? Bom, eu consigo uma decisão favorável aqui, então eu volto a tomar o crédito. Ah, mas o meu concorrente não conseguiu uma decisão desfavorável, parou de tomar o crédito. Obviamente, a gente faz a mesma coisa, mas eu, porque tive um cenário favorável, assumi um risco maior, e ele, porque teve um cenário desfavorável, não quis assumir esse risco. Olha o impacto que isso gera no mercado. A gente trabalha bastante contra a existência de previsibilidade de um ambiente econômico no nosso Estado, numa situação dessa. Agora, a gente tem uma expectativa de que essa questão está próxima de ser resolvida no âmbito do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque foi proposto o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que está sob relatoria do desembargador Gilberto Guarino, e o resumo aqui do IRDR ele é bastante claro, quer dizer, que discutam o direito ao creditamento de mercadoria intermediária, essencial à atividade fim das sociedades empresariais contribuintes. Então, o que se busca discutir nesse IRDR? Que o tribunal se manifeste efetivamente se eu aplico o convênio 66 ou se eu aplico a Lei Candir. Isso vai resolver todas as discussões? Não vai, porque eu vou ter que analisar casuisticamente. Não adianta eu dizer aqui que eu aplico a Lei Candir se eu não comprovo que, no caso concreto do contribuinte A, aquele insumo é essencial à atividade dele. Mas eu vou ter um racional a ser aplicado aqui. Esse RDR foi objeto de um pedido liminar que foi deferido pelo desembargador Guarino. Defiro parcialmente o requerimento de tutela provisória, a fim de suspender todos os processos de tramitação na segunda instância, em grau recursal, que agitem controvérsia sobre o direito de creditamento de ICMS de mercadoria intermediária de insumo essencial à atividade fim de sociedades empresárias contribuintes, até que seja apreciado e decidido
pela colenda da seção civil e o juízo de admissibilidade de incidente de resolução indepetitivas. Então, assim, acho que é com grande expectativa que a gente tem que acompanhar o julgamento desse RDR. Porque aqui a gente vai ter uma diretriz. Porque no final do dia, gente, o que todo mundo espera aqui é segurança. Muito obrigado.